fidelidade, pelo seu amor, por você se doar aqui na casa de Deus, ok? Vamos chamar agora o pregador desta noite, Bispo Ademir. Vem aqui, Bispo Ademir. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Graças a Deus. Bispo Ademir é um colega, um amigo, um irmão, que há muito tempo a gente se conhece, e eu creio que Deus tem abençoado ele poderosamente. Veio com a sua esposa. E como é que está lá a igreja? Está tudo bem? Está indo. Está indo. Na graça do Senhor. Na graça, sempre na graça, né, meu irmão? Então, que você venha ser abençoado nesta noite, que possamos glorificar sempre ao Senhor. Tem 8h05 aqui, lá para as 9 horas, tá bom? Lá para as 9, 10 horas tá bom, você né? Fica à vontade aí. O tempo bom, é de Renê. Deus e o tempo está contigo. Tá certo. Obrigado por esse privilégio, tá, meu irmão? Muito obrigado. Amém. Boa noite, queridos. É sempre um privilégio podermos estar aqui para a gente celebrar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Ele está fazendo e certamente está fazendo cada vez mais na vida de cada um de nós. 25 anos da igreja de Jardim Catarina, 25 anos, é um tempo, hein? Quem está aqui há 25 anos? Tem alguém? Nossa, que bênção! Vamos dar uma salva de palmas para quem tem 25 anos aqui. Amém! Esses irmãos estão aqui mantendo o fogo da fé aceso, né? Mantendo o fogo da fé aceso. Eles são, assim, junto com o pastor Renê e toda a equipe, tem a responsabilidade de manter essa carreira, manter essa continuidade. A fé exige continuidade, a fé exige perseverança, a fé exige cada dia essa como todo que pode fé que a alma a vida é pela força do Deus que e eram casas que são uma real casa dos nossos, uma da aqui fazendo se transforma numa obra construída. E assim será até a volta de Jesus. Amém? Jesus está voltando. Quem pode dar glórias a Deus? Amém? Eu quero ler com você uma palavra, trago para você um abraço da nossa igreja. Minha esposa Maria José está ali. Fica em pé, querida. Minha esposa, minha auxiliar idônea. Nós temos o privilégio de completar agora em maio 50 anos de casado. 50 anos, é jubileu de ouro. Usar a linguagem aí do pastor Jorge, jubileu de ouro. Eu e a esposa somos melhores do que os outros? Não. Temos um Deus que é bom. Temos um Deus que a sua misericórdia nos ajuda para que a gente possa viver um matrimônio saudável, guardado e protegido pela palavra de Deus e com o esforço de cada um de nós. Os cônjuges precisam se esforçarem para permanecer
nesse matrimônio, vivendo essa vida conjugal que é uma bênção, mas tem que ter esforço de ambas as partes. Quando um só se esforça, aí o navio começa a querer afundar. Então, os dois, a responsabilidade do casamento é marido e mulher. Quem pode dizer amém? É isso aí. Então, você que é casado aí, saiba que os dois precisam remar, né? Os dois precisam remar. Quando um só rema, aí o barco começa a andar errado. É por isso que precisamos os dois remarmos juntos. Tem uma palavra, pedir que você fique de pé, Romanos 12, verso 2, e depois 1 de João 2, de 15 a 17. São esses dois textos para a gente trazer o nosso contexto de uma vida espiritual autêntica. Romanos 12, 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável. Quero repetir. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O outro texto que a gente vai colocar aqui é a 1 de João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 a 17, diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. São dois textos para a gente contextualizar uma vida espiritual autêntica. Nós vamos recorrer às Escrituras Sagradas para trazer substância, trazer edificação, para que a gente possa ter uma vida espiritual autêntica. Amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai querido, nós oramos agradecidos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui na Tua casa, Senhor, de trazer a Tua palavra. É a Tua palavra a nossa orientadora, ela é a nossa bússola, Senhor, e nós precisamos dessa palavra junto com o Espírito Santo para trazer vida para cada um de nós. Vida para que renove nossa fé, renove a nossa confiança e nos mantenha, Senhor, no caminho com uma vida espiritual autenticada pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Por isso, nos ajude nesse tempo que nós temos hoje, em celebração, porque 25 anos já se passaram e a Tua palavra, o Teu Espírito, Senhor, esteve sustentando essa igreja, sustentando o pastor Renê, a irmã Jaísa e todos os pastores, todos os líderes e todos os membros desta congregação. Assim nós oramos, entregamos esse momento em Tuas mãos e queremos já, Senhor, Te agradecer pelos resultados na vida de cada um de nós. E a igreja do Senhor diga amém. Toma o seu lugar. Os desafios que nós estamos vivendo hoje com a modernidade, e a modernidade e a cultura da época, eles tentam diluir a fé dos cristãos, tendo uma pressão da cultura contra a igreja, nas modas, nos costumes. Eles tentam diluir, tentam enfraquecer a vida cristã, porque o desejo do mundo, através do inimigo de nossas almas,
sempre foi de diluir o cristianismo. Aliás, os filósofos lá do século XVI, XVII, eles vaticinaram que o cristianismo ia acabar durante alguns anos. Mas o cristianismo não vai acabar nunca, só vai acabar quando for a vontade de Deus e aí mudar toda a história, não é? E o cristianismo vai acontecer somente um mundo novo quando nós estaremos com o Senhor. Mas esse sempre foi o desejo do inimigo. O inimigo, por isso que o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, porque o maligno vai sempre tentar, sabe, enfraquecer a fé cristã com os eventos. E hoje nós lutamos com a tecnologia, que é bênção em alguns momentos, mas que se transforma em maldição, porque através da tecnologia nós somos bombardeados nos nossos ouvidos e nos nossos olhos por coisas que tentam nos tirar da fé. Porque o desejo do mundo é que a gente seja enfraquecido, é que a igreja nem exista mais. Você não sabe como o mundo bateu palma quando a igreja teve que ficar fechada. O inimigo bateu palma. Aquele pessoal agora ficou tudo prisioneiro em suas casas. Eles são tudo prisioneiro. E acabou, é como se a igreja tivesse acabado. Como se a igreja fosse o prédio. Na realidade, a igreja sou eu e é você. Agora, claro que a igreja reunida, a igreja precisa se reunir, a igreja precisa se ajuntar. Porque a igreja reunida e unida, Deus se manifesta nessa união. E Deus se manifesta, claro, na nossa individualidade. Mas esse tempo de pandemia, sabe, fomos assolados muito pela mídia. Muitas pessoas, meus irmãos, perderam a fé porque deram ouvido às fake news, às histórias de vacina, às histórias verdadeiras, histórias falsas, sabe? Isso aí acabou desvirtuando a fé das pessoas e as pessoas perdendo a fé. Em vez da pessoa se preocupar com as escrituras sagradas, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia orienta? As pessoas acabaram dando ouvido às vozes mundanas, e aí o que aconteceu? Muita gente perdeu a fé. Se eu perguntar aqui, tem muita gente aqui da igreja que conhece muitos irmãos que não estão mais na igreja. Mas não é porque estão em outra igreja, é porque estão simplesmente fora, perderam a fé. E se perder a fé, perdeu a vida eterna. A vida eterna é pela fé. Se a gente perde a fé, perde a vida eterna, perde a salvação. Muitas pessoas perderam. Então é tempo da gente ser despertado para uma vida espiritual autêntica. Uma vida espiritual que precisa ser cuidada, precisa ser nutrida. O esforço da igreja de transmitir o culto online, o esforço da igreja, a igreja teve que se reinventar comprando materiais, comprando câmera, treinando pessoas. Lá na igreja a gente teve que pagar técnicos para fazer treinamento para transmitir os cultos, porque a gente não tinha tecnologia. Todo esse esforço foi para que a igreja se mantivesse viva, porque foi um tempo de morte para muita gente. E o mundo bate palma, o inimigo bate palma, porque o desejo deles é esse. E muitas pessoas deixaram as coisas, sabe, irem caminhando como um barco em que vai de correnteza abaixo, em que não tem domínio. É como aquela música, aquele cântico dos poetas aí do samba, deixa a vida me levar. Muita gente disse assim, não, vamos deixar a vida nos levar. E aí, meus irmãos, a gente não sabe onde esse barco vai cair. Sem governo, sem o remo da fé, para dar a direção. Então as pessoas acabaram, sabe, caindo em alguns abismos. E perder a fé é cair num abismo sem fim. Cair num abismo sem fim. E a igreja, e nós precisamos, meus irmãos, ser despertado e pedir socorro. Sabe, é um tempo de pedir socorro, como os salmistas fizeram em todos os momentos. Ó Senhor Deus, me ajude. Quantos clamores, quando você lê os salmos de 1 até os 150, quantos salmistas
estão ali clamando: Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou morrendo, Senhor, eu estou no deserto, Senhor, a minha alma está seca, Senhor, eu estou como uma corça no deserto, Senhor, eu te busco, meu corpo está ressecado, porque o desejo do mundo é que você morra ressecado. Sem a fé, sem a palavra, sem a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo é ela que traz o refrigério de águas vivas no coração de cada um de nós. Aleluia. Então é preciso que a gente acorde para isto. Temos de acordar para isto. Temos de acordar e investir na vida espiritual. Por isso, esse texto do apóstolo Paulo diz para a gente não se conformar. E o sentido é não se amoldar, não tomar a forma do mundo. Porque o mundo deseja nos colocar dentro de uma forma. Não, agora é assim. Não, agora a roupa é assim. Não, agora a vestimenta é assim. Agora a moda é assim. O mundo tenta nos colocar dentro de um molde. E o apóstolo Paulo está dizendo: não se amoldem. Não se amoldem. Não aceite ser moldados. O crente, quando aceita Cristo, ele recebe o selo do Espírito, e o Espírito Santo diz: não se amolde, não aceita o molde do mundo. Pelo contrário, você precisa aceitar a orientação de Deus, para que o Espírito possa cuidar de você de dentro para fora. O mundo tenta de fora para dentro, e o Espírito Santo faz de dentro para fora, porque a nossa transformação é de dentro para fora. Então vai exigir de nós apreço, diligência, zelo, cuidado, sabe, responsabilidade com as coisas de Deus, para que a gente não seja, sabe, a gente, de repente, tem pessoas que acabaram aceitando a forma do mundo, pessoas aceitaram os fake news da vida, e aí acabam perdendo a fé, porque tudo que o mundo quer é que você perca sua fé em Deus, e coloque sua fé neles, coloque os seus olhos nele. Por isso o apóstolo Paulo diz: não se conforme, não se amolde, não aceita a forma humana. E aí, o que é que nós podemos fazer? A própria Bíblia traz orientações, a própria Bíblia traz textos sagrados que são exemplos para a gente não aceitar. E eu coloco como exemplo aqui, logo em primeiro lugar, um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 1. Que o Salmo 1 faz a diferença do homem justo e do homem ímpio. Salmo 1, ele fala a diferença do justo e do ímpio. O justo é uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. O ímpio é uma palha que o vento dispersa. Veja só o paralelo e o antônimo, não é? Uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Esse homem justo, ele não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E, irmãos, há um esforço intencional de cada um de nós. A gente veio de lá do mundo. A igreja, meus irmãos, é nós sendo tirados do mundo. E claro, depois que a gente recebe Cristo, Cristo quer que a gente vá lá para o mundo, para trazer as pessoas para cá também. Não é isso? Para a gente evangelizar? Então a gente era do mundo, então nós somos chamados. Então ele diz: não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assente. E tem uma palavra do apóstolo Paulo que ele diz: com algumas pessoas você não deve se assentar e nem comer com eles, porque são pessoas que se dizem irmãos, mas são pessoas que é do mal. Então veja o cuidado que a gente precisa ter. Antes, esse homem, que é um homem justo, que não é igual ao ímpio, o seu prazer está na lei do Senhor, e ele medita de dia e de noite. Isto é uma prevenção e é um preventivo para a gente manter a nossa fé. Amém, igreja? A gente meditar na palavra do Senhor, ter prazer em meditar na palavra do Senhor. E isso é um processo intencional, de todo dia, de fazer todo dia, fazer toda hora. E termos, sabe, o ideal é a gente ter uma agenda. Assim como a gente cria uma agenda para os nossos compromissos sociais, os nossos compromissos familiares, a gente precisa ter uma agenda espiritual com Deus. E a nossa agenda espiritual precisa ter no cardápio, o cardápio da nossa agenda espiritual precisa ter as Escrituras Sagradas.
precisa ter o nosso tempo de agenda, para a gente parar, para refletir na palavra do Senhor, para a gente acabar nosso espírito, o espírito do homem natural, sabe, ao receber o Espírito Santo, ele começa a ter prazer na lei do Senhor, ele começa a degustar, sabe, a presença de Deus através das Escrituras, ele começa a ter prazer. Por isso que ele diz aqui, ó, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Então, para a gente manter a autenticidade da vida cristã, manter a nossa fé, é importante que a gente se cuide disso, que a gente se desperte para isso, porque existem momentos, e sempre vai existir, que tem coisas que nós vamos ter que negar para nós mesmos. Você já disse não para você mesmo? Quantas vezes você disse não para você mesmo hoje? Você consegue? Você consegue pensar e refletir? Quantas vezes a gente diz não para as coisas do mundo durante o dia? Existem coisas que já estão assim, tatuado na alma, já está dentro do seu sistema de viver. Mas existem coisas que não estão, e que você precisa dizer não. E Jesus falou que aquele que não negar a si mesmo não pode ser discípulo dele. E todos nós, em um momento ou no outro, existem coisas que nós vamos precisar negar. Tipo, vai ter que negar, de repente, dormir mais um pouquinho para acordar mais cedo para poder ler a Bíblia. Porque se é uma agenda, se é um prato de comida que eu não posso deixar de comer, que é ler as Escrituras. A gente precisa colocar a leitura bíblica como um prato de um bom alimento. A gente precisa acordar um grande pregador, escritor, ele disse que quando você acorda, não queira ver nada antes de ver a Bíblia. Não queira ver a figura de ninguém antes de ver a Bíblia. Nem se olhe no espelho, primeiro olhe para a sua Bíblia. Faça da sua Bíblia a sua primazia todas as manhãs. E isto é a gente se esforçar, meus irmãos, para a gente negar algumas coisas. É dormir até mais tarde, certas coisas que a gente precisa fazer. Dormir é uma delas, porque para você ter um tempo com Deus, é preciso que você durma menos. Principalmente a maioria das pessoas que trabalham vão enfrentar um transporte, às vezes de 2 horas, às vezes tem pessoas que demoram às vezes até 3 horas para chegar no trabalho. É preciso que ele, se ele quer ter uma vida devocional, ele vai precisar, porque não é a mesma coisa você acordar e ler a Bíblia do que você ir ler na Bíblia dentro do ônibus, não é a mesma coisa. Não é pecado ler no ônibus, não é pecado ler nas barcas, mas não é a mesma coisa que você ir para o seu quarto secreto e Deus que vem em secreto te recompensar. Aleluia! Não é a mesma coisa. Ler a Bíblia é bom, em qualquer momento ler a Bíblia é bom, mas você no quarto secreto significa que você tem uma agenda com Deus naquele quarto secreto. É você e Deus, amém, igreja? Sabe, por quê? Porque essa coisa da gente negar a nós mesmos, porque o mundo exerce as suas atrações. Quando a gente quando nós lemos aqui 1 de João, que fala, não é o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Irmãos, nós somos assediados pelos desejos que estão em nós mesmos. Tem um preletor que ele fez uma oração, Senhor, livra-me de mim mesmo. Olha que interessante, livra-me de mim mesmo. Porque, irmãos, há um inimigo dentro de nós, há um inimigo em nós, que é a nossa carne. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que tem uma contenda do espírito com a carne. Não está escrito isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 16? Há uma contenda do espírito da carne, porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Sabe, é uma contenda, é uma guerra, existe uma guerra. Então, se tem uma guerra, alguém vai vencer e alguém vai perder. Não tem essa história de empate.
Em termos espirituais, ou um ganha e outro perde, ou um perde e outro ganha. E ele diz que tem uma guerra, em Gálatas 16, de 16 em diante, diz que tem uma guerra. Tem uma guerra. Para que você possa, sabe, a carne quer que você dê a ela os desejos dela. Quando o apóstolo diz aqui, ó, a concupiscência dos olhos, os desejos que os nossos olhos têm. A soberba da vida, que são as vaidades da vida, o orgulho, a altivez, sabe? Ele diz que tudo isso está na carne do homem. Numa linguagem diferente, esse texto diz assim, porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas desta vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. O próprio mundo, quando diz que jaz no maligno, porque o próprio mundo tem as suas atrações, e o mundo exerce pressão. É como se o mundo começasse a pressionar cada um de nós. E o mundo quer entrar ali pela janela. O mundo quer entrar pelas portas. E quando as pessoas não vigiam, ele entra pelas portas da igreja. Como? Eu trago. Sou eu quem trago. Quem é que vai trazer? Ah, mas foi o diabo que eu trouxe. Não foi o diabo, não. Foram as pessoas que traz o mundo. Por isso a gente precisa justamente, sabe, de ter essa agenda com Deus para a gente reprimir, a gente alimentar o Espírito. E o Espírito, meus irmãos, o Espírito, ele tem o seu cardápio que ele se alimenta. O Espírito Santo de Deus, ele tem os seus pratos preferidos. E o prato preferido do Espírito Santo é a Bíblia, porque foi ele que inspirou a Bíblia. Por isso o prato preferido do Espírito Santo é a Bíblia Sagrada. Quem tem uma Bíblia Sagrada aí? Quem tem uma Bíblia? Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Irmãos, por isso que nós no passado éramos chamados de Bíblia, porque a gente tem uma Bíblia. E esse é o prato preferido do Espírito. O prato preferido do Espírito é você ter uma agenda com Deus, em que o Espírito Santo vai estar com você, sabe? Para que a gente possa, meus irmãos, a gente está nesse mundo, e Jesus disse que nós não somos desse mundo. Nós precisamos estar nesse mundo, porque nós precisamos trabalhar, precisamos viver nesse mundo. Mas esse mundo não é para nós, esse mundo vai ficar aí. Esse mundo está sendo entesourado pelo fogo, diz a Bíblia. E teremos um novo céu e uma nova terra, onde vai habitar a justiça e vai ficar, tudo vai passar. Por isso que ele diz aqui, que tudo essas coisas mundanas vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, quem quer fazer a vontade de Deus? Irmãos, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente tem que viver e caminhar e ter atitudes de pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Porque se a gente quer fazer a vontade de Deus e a gente coloca atitude nisto, Deus vai nos ajudar a fazer a sua vontade. Amém, irmãos? Por isso que amar o mundo é complicado. Tiago chama as pessoas assim, ó, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E quem, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja que coisa, meus irmãos. Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E quem, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja, quando essa parte mundana entra na minha vida, eu passo a ser inimigo de Deus. Por quê? Não dá para servir a dois senhores. Jesus falou isso, né? Não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou vai servir o Deus desse mundo. O Deus do mundo, o Deus do mundanismo. Por isso a importância da gente buscar essa autenticidade. Como? Buscando as Escrituras Sagradas.
É preciso buscar esse entendimento, essa renovação. Por isso o apóstolo Paulo diz que a gente não se amolde, não podemos aceitar esse molde do mundo, com as suas concupiscências, com os seus modelos, com a sua cultura, não podemos aceitar, e precisamos, para dar forma a isso, para dar resistência a isso, precisamos renovar a mente. Renovar a mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, irmãos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Os cristãos têm a mente de Cristo. Então essa mente precisa ser renovada, buscar discernimento. E a gente acha discernimento se a gente buscar. Se a gente simplesmente não buscar, e a gente encontra quando? Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê as Escrituras Sagradas, porque a gente encontra o apóstolo Paulo, em que ele ora por todas as igrejas, e em vários textos sagrados o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu estou orando por vocês, para que vocês sejam iluminado o vosso coração, para que vocês possam se aperceber. Eu oro, está lá em Efésios 1,18, eu oro para que o coração de vocês seja iluminado. Um coração iluminado com a presença de Deus é para discernir o que é bom e o que é ruim. Ele ora para os Efésios serem fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. Está, respectivamente, em Efésios 1,18 e Efésios 3, de 14 a 21. Estou só mencionando os textos, porque o nosso tempo é pequeno e a gente precisa ser dinâmico. Mas você pegue aí e anote para você ver depois. E o apóstolo Paulo diz que a gente precisa fortalecer o espírito através da oração. Se eu alimento mais o espírito, certamente a carne vai ficar domada. A gente não consegue matar a carne. Para matar a carne, a gente acaba morrendo. A carne precisa estar viva, porque o espírito precisa dessa carne para se mover, para glorificar a Deus. Esse corpo é o templo do Espírito Santo, mas esse corpo precisa ficar na dele. Ele tem que ficar no lugar dele. Ele não pode sair do lugar dele. Em Romanos 8, deixa eu ver se eu acho aqui, Romanos 8, do versículo 12 e 13. Romanos 8. Romanos 8, verso 12 e 13. Palavra do apóstolo Paulo. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então a gente precisa, colocar a nossa carne no seu devido lugar, buscando oração, buscando, quebrantamento, buscando arrependimento, Nós sempre precisamos ter esse caminho do arrependimento, o caminho da confissão, o caminho de estar aos pés do Senhor, e isso no nosso quarto secreto, porque é no quarto secreto que o Deus que vem em secreto vai recompensar cada um de nós, para que a gente mantenha uma vida espiritual autêntica, através da oração, da palavra e do quebrantamento. Todo cristão precisa ter esta atividade de ter um coração quebrantado. O salmista Davi diz que o sacrifício que Deus se agrada é um coração quebrantado, um coração contrito. Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração, que se quebranta diante de Deus. E Deus se agrada. O salmista Davi está dizendo, e o profeta Isaías também diz: eis o homem para quem olharei,
o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Isaías 66, verso 2b. Sabe, irmãos, esse é o caminho para a gente ter uma vida autêntica, sabe? E esse caminho da vida cristã autêntica é para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Mas exige de nós um contínuo não se conformar com este mundo, um contínuo preservar a nossa audição, preservar os nossos olhos. Os olhos é a janela da alma. A gente pode sujar a nossa alma com algo que a gente vê. Por isso a importância da gente saber o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, sabe? E nesse tempo de mídias, nesse tempo intenso de mídias, de redes sociais, irmãos, precisamos cada vez mais sermos protegidos, para que a nossa fé, não vá embora. Porque se começar a entrar muitas coisas do mundo, a fé vai saindo e a carne vai ocupando espaço. O mundanismo vai ocupando espaço. E ele entra feroz. E ele expulsa a fé. Por isso a autenticidade nossa com Deus, de a gente, sabe, Jesus, ele entra em nossa vida e ele acende a sua luz. Jesus é a luz do mundo. Ele já iluminou a sua vida? Então, aproveita que ele iluminou, sabe, para que você possa, essa luz, ela tem um contexto também de trazer discernimento, não é? Trazer discernimento, trazer sabedoria. Luz também significa sabedoria, discernimento, verdades. A gente precisa viver nessa verdade. E as Escrituras Sagradas, que são uma inspiração de Deus, é elas que vão trazer a direção para cada um de nós. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura, de capa a capa, toda ela é inspirada por Deus. E ela é útil para nos ensinar. Ela é útil para nos corrigir. Porque às vezes a gente pode estar indo mais para a direita, ele puxa você para o centro. Deus disse, Josué, você será bem sucedido se você não for nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha-se centralizado no ensino da palavra de Deus. E é isso que Deus coloca para a gente, irmãos, sabe? As Escrituras Sagradas. Esse é o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. Nós temos a convicção de que o que eu preciso está aqui nas Escrituras. E Deus já deu para nós. Ele deu o Espírito e deu as Escrituras. Então nós já temos o que nós precisamos para a gente fortalecer a nossa vida, para a gente renovar a nossa vida e não deixar que a fé vá embora. Pelo contrário, que a fé seja renovada a cada dia de nossas vidas. Quem precisa de renovar a fé? Todos nós precisamos. Por isso, meus irmãos, a importância da gente buscar em Deus uma vida espiritual autêntica. O que é autêntico recebe um carimbo, não é? Lá no mundo civil, lá no cartório, você chega com um documento e ele olha o documento, aí você tirou uma cópia, ele olha com o original e ele diz assim, não, esse aqui confere, ele pá, carimba. Assim é a nossa vida. Nós precisamos desse carimbo do Espírito Santo cada dia da nossa vida. Aleluia. Vamos estar de pé, eu quero orar com você, sabe? Para que você tenha força para não se conformar com este mundo, que você tenha força para buscar a transformação, buscando Deus, buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo está, sabe? Sendo revestido de Cristo e tirando as roupas do mundo. O mundo tenta vestir a gente com um tipo de roupa que são roupas pecaminosas, no sentido espiritual. A gente tem que se despojar dessas roupas e se vestir de tudo aquilo que Jesus tem para nós. Amém, igreja? Aleluia. Vamos fazer uma oração. A música vai tocar e eu quero orar com você. Você que quer renovação, você que precisa ser renovado, você que está aqui, que de repente algum evento abalou a sua fé,
Sabe, eu quero orar com cada um dos irmãos, você que está aqui, que de repente, nesse tempo, você se afastou da fé, ficou fora, mas você está na casa do Senhor, e aqui é um lugar que a gente prega para que a fé volte ao seu coração, porque o Deus que dá o dom da fé, Ele está aqui sobre nós nesta noite, nesse encontro de celebração. Ele está aqui para trazer a bênção dele sobre a vida de cada um de nós. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, todos nós precisamos ser renovados. Todos nós precisamos de uma vida cristã autêntica. E só precisamos ser despertados pelo Espírito Santo a buscar na fonte certa. E Tu és a fonte, Pai. Tu és a fonte para a gente buscar a autenticidade na nossa vida cristã. Por isso, Senhor, nos ajude. Fortalece-nos, Senhor, através da Tua palavra e do Teu Espírito. Espírito Santo, desperta cada um de nós, a todas as manhãs, Senhor, para a gente buscar pela leitura e pela oração, ter uma agenda, Senhor, num quarto secreto, para que a gente possa ser renovado, Senhor. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, perdoa nossas faltas, Senhor. Pai querido, perdoa as vezes que nós cedemos, Senhor, aos apelos da nossa carne, aos apelos das nossas emoções. E nos ajude, Senhor, a evidenciar o fruto do Espírito, o domínio próprio. Nos ajude a evidenciar os dons, Senhor, que o Senhor capacitou cada um de nós. Pai querido, renova, toca no coração do meu irmão, toca no coração da minha irmã, Pai. Pai querido, aqueles que estão aqui nesta noite e que possam ter abalado a sua fé por uma necessidade física, por uma questão de enfermidade, ou por uma questão de trabalho, de vida financeira. Pai querido, ajuda, Senhor, o Teu servo, ajuda a Tua serva, Senhor. Pai, se tem pessoas que foram abaladas, Senhor, em suas vidas, Senhor, através desse tempo de pandemia, onde que perderam o ente querido, que o Senhor esteja renovando, Senhor, que o Senhor esteja cuidando da emoção, cuidando da alma, cuidando do espírito, Senhor, trazendo renovo, trazendo esperança. Tu és um Deus de toda esperança. Tu és um Deus que está aqui, Senhor, para renovar a cada um de nós, renovar a Tua igreja, renovar as famílias aqui congregadas, renovar, Senhor, o nosso amor e renovar também, Senhor, a gratidão pelos 25 anos dessa igreja, 25 anos rompendo em fé, 25 anos, Senhor, está no Seu templo novo, Senhor, que está sendo construído, Senhor, através da fé que o Senhor coloca no coração de cada um dos Teus filhos. Pai, nós oramos e entregamos em Tuas mãos a vida de cada família que aqui está. Que o Senhor esteja renovando o coração, renovando a mente, de maneira que a gente não se conforme com este mundo e que a gente encha o nosso coração do Espírito todas as manhãs, Senhor. Que o Espírito Santo inunde a nossa alma, de maneira que a gente possa viver a autenticidade da vida cristã, caminhando com Jesus até a sua volta. Assim, Pai, nós oramos, entregando em Tuas mãos. Se tem alguém aqui nesta noite que está afastado do caminho do Senhor e quer voltar, Senhor, que ele possa no interior do seu coração, ele possa voltar para Jesus, procurar um dos líderes da igreja e dizer: eu quero voltar, eu estou voltando hoje, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar a receber a oração da fé, eu quero voltar à minha fé, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu ouvi a palavra e a palavra mexeu comigo, a palavra me chamou para voltar, a palavra me fez acordar, aleluia, a palavra bateu no meu coração e me fez acordar para renovar a minha fé, para voltar aos caminhos do Senhor. Pai, nós oramos agradecidos, Pai, por esse tempo, por esse privilégio que o Senhor nos dá. Oh Deus, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, 25 anos da Igreja de Nova Vida de Jardim Catarina.
Não são 25 dias, Pai. São 25 anos, Senhor. Muitas pessoas aqui chegaram, filhos chegaram pequeno e cresceram, casaram-se, Senhor, outros filhos já vieram, Senhor, outra geração, Senhor, e está se cumprindo nessa igreja, para que os irmãos vejam o filho dos filhos e haja paz sobre Israel. Pai, eu quero orar, Senhor, por toda a igreja, quero orar pelos pastores, queria orar pelos pastores, pelos diáconos, se quiserem vir aqui à frente. Estenda suas mãos para cá. São os oficiais da igreja, são os homens, as mulheres, que o Senhor deu essa oportunidade, delegou essa capacitação para que eles fossem, junto com o pastor Renê, fossem os homens e as mulheres que ajudam a segurar o braço do Renê para o alto. Quando esse braço cansa, são os nossos auxiliares que levantam o nosso braço. Ó Pai, eu entrego em Tuas mãos a vida do pastor Renê, do pastor Jorge, também do pastor Marvel, Senhor, e também o Ednilson, que não está aqui hoje. Eu entrego os diáconos, os obreiros, Senhor, os irmãos levitas, Senhor, todos os trabalhadores, o pessoal da mesa de som, da comunicação, aqueles que estão lá fora, Senhor, de sentinela, de obreiro. Pai, eu entrego em Tuas mãos, eu peço, Senhor, que dos céus o Senhor esteja colocando a mão sobre a vida de cada um deles, Senhor, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo alegria, Senhor, nesse tempo de celebração, que o Senhor esteja salvando, curando e libertando vidas, esteja trazendo saúde, Pai, no corpo, na alma e no espírito. Pai, abençoa e estende essa bênção para toda a membresia da igreja, Senhor. Todos os membros de Jardim Catarina recebam a bênção do Senhor. Nós, Senhor, oramos ao Deus que está nos céus, mas o Deus que está aqui entre nós, o Deus que abençoa, um Deus que a sua bênção enriquece. Por isso nós oramos e impletamos a bênção do Senhor sobre todo esse ministério de Jardim Catarina e celebramos glórias ao nome do nosso Deus pelos 25 anos, Pai. Assim como diz o salmista, bendiz a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Pai, estamos aqui para não esquecer, nós lembrarmos sempre, Senhor, da Tua bondade.